Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões de português. Primeira questão. A acentuação gráfica de palavras segue regras distintas na língua portuguesa. Nesse sentido, qual das palavras a seguir é acentuada por se tratar de uma proparoxítona? Então, nós temos aqui Canadá, órbita, visível e país. As proparoxítonas são aquelas palavras que têm como sílaba tônica a antepenúltima. Inclusive, a própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona, né? A sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, vamos aqui para os itens da questão. No item A, nós temos a palavra Canadá. Eu vou separar as sílabas e destacar a sílaba mais forte. Então, Canadá, a sílaba mais forte é o da. Nós temos aqui uma oxítona, a sílaba mais forte, né? A última. Em órbita, nós temos como sílaba mais forte a primeira, o OR, que é a antepenúltima. Logo, o item B já é o nosso gabarito. No item C, visível, nós temos aqui como sílaba mais forte a penúltima. Logo, aqui nós temos uma paroxítona. E em país, nós temos aqui país. País segue a regra do hiato, né? Ó. Nós temos aqui como sílaba mais forte a última, né? No caso, seria a regra do hiato aqui, beleza? Então, de fato, temos aqui o nosso gabarito letra B, órbita. É uma proparoxítona. A rede pública carece de profissionais satisfatoriamente qualificados, o verbo sublinhado, ou seja, né, carece, o verbo sublinhado pode ser substituído sem alterar o sentido da frase por. Item A, necessita. Item B, custa caro. Item C, sobra. E item D, tem abundância. Então, a gente quer uma palavra que substitua carece, sem alterar o sentido, né? Sem mudar o sentido da frase. Ou seja, a gente quer o quê? Um sinônimo, né? Um sinônimo. Vamos lá ver aqui o que significa carece. Então, vejamos, ó, carece é um verbo transitivo que significa não ter o que é preciso, faltar, necessitar, precisar, exigir, requerer, reclamar. Exemplos de uso: carece de talento necessário ao cargo, ou seja, né, necessita de talento necessário. Os funcionários carecem de melhor remuneração, né? Os funcionários precisam de melhor remuneração, necessitam de melhor remuneração. Os alunos carecem de carinho, precisam, né? Necessitam. Esse texto carece de pontuação, mesma coisa, né? Precisa de pontuação. Então, voltando aqui para a nossa questão, o nosso gabarito é o item A, necessita, né? Ó, a rede pública necessita de profissionais satisfatoriamente qualificados. Então, nosso gabarito, item A. Próxima questão, a palavra a seguir que apresenta exatamente 6 sílabas é. Então, vamos lá fazer a separação das sílabas e no final a gente conta quantas sílabas tem em cada palavra. No item A, nós temos a palavra amparo. Então, vamos lá separar. Amparo. No item B, alienado. Alienado. No item C, característica. Característica. No item D, estátuas. Estátuas. No item E, peculiaridade. Então, vamos lá. No item A, nós temos 3 sílabas. No item B, 5. No item C, 6. No item D, 4. E no item E, 3, 7. Então, nosso gabarito é o item C, né? Uma vez que nós queremos aquela palavra que tem exatamente 6 sílabas, beleza? Vou falar aqui rapidinho sobre a palavra estátuas. Essa palavra, ela entra naquela situação das paroxítonas ou das proparoxítonas aparentes. Da forma que eu separei, ela ficou com a sílaba tônica, aqui o tá, né? Então, ela seria classificada como uma proparoxítona. Mas, ela também pode ser separada dessa forma, né? Estátuas. Nesse caso, a sílaba tônica seria também o tá, né? Óbvio, pois está acentuado, mas dessa forma aqui, ela seria uma paroxítona, né? Uma vez que a sílaba mais forte é a penúltima, certo? Então, a depender assim da banca, né?
Tem palavras que a banca considera paroxítona e, dependendo da forma que separe, uma proparoxítona aparente. No caso dessa questão aqui, tanto faz se a banca considera uma paroxítona ou uma proparoxítona, né? Uma vez que não vai interferir no resultado. Dessa forma aqui ela ficaria com 3 sílabas e dessa forma aqui ficaria com 4. Como a questão quer 6, não iria alterar o gabarito, mas fica aí o aviso nesse caso aí, né? Das paroxítonas e das proparoxítonas aparentes. Próxima questão, bem simples, apenas para completar, né? Complete a frase. Então, a questão quer saber qual a forma certa, a questão de ortografia, qual a forma certa da palavra empecilhos, né? Qual a forma de escrever corretamente a palavra empecilhos. Então, minha esposa cria empecilhos em tudo. O nosso gabarito aqui é a letra D, tá? Essa é a forma correta de escrever empecilhos, né? Empecilho, o que é empecilho? É, assim, quando dificulta. Aqui na questão nós temos, ó, minha esposa cria empecilhos em tudo. Então, a esposa dificulta, né? Cria dificuldade em tudo, certo? Então, minha esposa cria dificuldade em tudo, né? Cria empecilhos, beleza? Então, a questãozinha de ortografia, aqui no item A e no B, colocou um I, aqui colocou com cedilha, não tem cedilha. No item E, colocou o Ezinho certo, mas colocou com 2 S, ó. Então, atenção, a palavra empecilhos é com E com C, né? Ó, não tem I, nem tem cedilha e muito menos 2 S, beleza? Então, gabarito letra D. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço!